estavam bem, tinham postado nas redes sociais. Com a morte do Henry, a gente viu até por fotos e vídeos que quando a Monique e o Jairinho foram para a delegacia, ela estava muito bem arrumada, maquiada, muito bem vestida. A Thaís foi para a casa deles no dia, um dia depois da morte. A Tainá foi para a casa deles no dia da morte do Henry? Não, a Tainá relata que recebeu uma ligação e que não soube da morte do menino. E que ela ficou tentando entrar em contato com a mãe durante os próximos 3 dias e a mãe não respondia. Que somente parece que no dia do enterro a mãe veio responder e agradecer por tudo que ela tinha feito pelo filho dela. Mas a Monique disse o quê para a Tainá em relação à morte do Henry? Ela não disse absolutamente nada, porque elas não vieram a se falar. Não, mas você não falou que a Monique mandou uma mensagem para a Tainá? 3 dias depois, agradecendo por ela ter cuidado do filho dela. Mas não falou, ele morreu por tal motivo? Não. Absolutamente nada. Inclusive, quando a Tainá chegou, o único contato que a Tainá teve com a Monique nesse interim, foi no escritório que a Monique disparou para ela, olha, não fala nada, você não viu nada, não sabe de nada, a gente era uma família feliz. E foi exatamente esse contato que ela teve com a Monique, ó, você apaga as mensagens do seu telefone. Quer dizer, foi exatamente... Foi isso que ela relatou o ocorrido. Foi exatamente, né, Kátia, né, doutora? Nesse contato, quer dizer, a Tainá, ela já vivia dentro de uma rotina onde uma criança era agredida, independente do quanto ela sabia, independente do quanto ela tinha de acesso a essas agressões, claramente ela tinha noção que ali era uma criança que sofria tortura, abuso psicológico, tanto que ela tinha essa sensação e falava isso para a mãe. Então, nesse interim, esse encontro com a Monique no escritório, esse pedido da Monique, não levantou nenhuma suspeita para ela? Não deu pelo menos aquela sensação, meu Deus, eu estava vendo tudo isso e não fiz nada? Poderia porque ter feito, ainda assim, ela comprou a história da Monique, ainda assim, ela conseguiu mentir para um delegado. Olha, doutora, graças a Deus, eu nunca precisei nem sentar na frente de um delegado só para entrevistá-lo. Eu imagino como deve ser mentir para um delegado, ainda diante de um caso da morte de uma criança. Meu Deus, o delegado fez a mesma pergunta a ela. Já que ela não tinha tanta cultura, nessa hora, né? A Tainá, ela realmente é uma mulher bem forte nessa hora, porque deve ser muito difícil mentir para um delegado num crime, numa acusação de homicídio, né? Inclusive o delegado fez essa mesma pergunta a ela. Como é que você tem coragem de mentir para mim? Ela chorou. Ela chorou? Ela chorou. Ela falou, o senhor me perdoe, mas eu vim aqui consertar o que eu fiz a primeira vez. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A Tainá chegou a falar para você, depois que ela soube da morte do Henry, depois que ela soube, até pela televisão, já que a Monique não falou, nem o Jairinho falou nada para ela inicialmente, de como isso teria acontecido. Estou dizendo teria, porque o delegado disse que tem certeza, mas eles não foram julgados ainda. Então, teria acontecido. Como ela se sente hoje, sabendo da história toda, de tudo que aconteceu, de tudo que ela poderia ter feito pelo Henry? Eu acredito até que, diante desse clamor todo, ela até acabou sentindo na pele o erro que ela cometeu, né? Porque ela acabou voltando a população toda contra ela, por uma coisa que ela já poderia ter falado. Não haveria necessidade de ter feito o depoimento que ela fez da primeira vez e ter passado por todo esse constrangimento, por decorrência de uma atitude que ela mesma cometeu, né? Eu acho que, independente de tudo, sacrificá-la agora, nesse momento, ela fez agora o que ela deveria ter feito antes, mas fez. Mas foi perjúrio, né? Claro, mas pelo menos fez. A gente tem que pensar sempre por esse lado. Ela não poderia ter evitado a morte da criança. Ela tentou evitar que as agressões fossem sucessivas. Mas não, ela poderia. Ela poderia ter evitado, porque foi o que a Cíntia disse, é muito real. 181 é disque denúncia. Eu já fiz denúncias. Você recebe o número do processo, você acompanha, as pessoas não sabem quem foi que denunciou, e você tem todo um processo. E aí isso é ser justo. Quando a gente não quer ser injusto com alguém e a gente não tem certeza, a gente liga 181. Porque a polícia vai averiguar, a polícia vai testar, e aí, eu vou lhe dizer, assim como ela teve a frieza de falar na frente do delegado e de mentir, ela podia ter tido a mesma frieza, porque não vira-se uma chavinha na personalidade de ninguém. Devia ter usado essa mesma frieza para ligar 181. Sim. E aí faz feita a denúncia. Deveria, mas ela não fez. Pois é, se ela tivesse feito, o garoto estava vivo. Isso a gente sabe, né?
Né? Infelizmente ocorreu um óbito de uma criança de 4 anos que não tinha culpa de nada, estava ali, não tinha culpa de nada, entendeu? E a senhora imagina o sofrimento que esse garoto passou? Porque Olha, segundo... sinceramente, eu não quero nem imaginar. Então, é esse... Não tem como a gente mensurar isso. A senhora entendeu, doutora Priscila? Porque às vezes a gente é meio duro até de fazer as perguntas. Eu sei que a senhora é só advogada do Tainá, mas o questionamento que a gente faz é imaginando os 30 dias que se passaram dos últimos dias de vida desse garoto, ele apanhando, o fígado dele foi dilacerado, foi destruído. O Jairinho, segundo o que o delegado disse, batia na cabeça dele, porque na cabeça não ficava marca, na sola do pé, no joelho. Tortura. É, uma tortura. Então, quer dizer, eu tô pensando como se eu fosse a própria Tainá, como se eu fosse alguém de vizinho que tivesse visto. Porque, tudo bem, a criança não grita, eu tenho filhos, a senhora tem filhos, a gente sabe. Quando criança não grita, é muito pior. É sinal que a dor é tão grande que ele não está nem mais colocando para fora essa dor. Concorda, doutora Priscila? Claro,